Começa aqui o episódio 2, então, sobre as comunas na Venezuela. Agora se aprofundando um pouco mais nesse processo comunal. Então, você que, enfim, não ouviu o primeiro, corre lá pra ouvir, é importante demais porque os dois episódios se complementam. Não esquece de apoiar a gente aí, de seguir nas redes sociais, @morcego_marcos_, no Instagram, no Twitter e no Ticoteco. Também de apoiar a gente, seja no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, quanto pelo nosso Apoia-se, apoia.se/cavernamorcego, tá bom? Não esquece de acompanhar as lives que a gente faz lá em twitch.tv/cavernamorcego. Não se esqueça aqui dos livros citados aqui que vão estar na descrição também desse episódio. Os livros da autonomia literária, se você colocar lá o cupom #morcego na autonomia, te garante 20% de desconto. Aproveitar para fazer um agradecimento especial para a Expressão Popular, pelo livro Ninguém Regula as Américas, e também pela autonomia literária, pelo livro Construindo as Comunas, e também América Latina na Encruzilhada. Mas bora lá pro episódio, espero que vocês curtam. Até mais. Bom, galera, então seguimos com o livro Construindo a Comuna, entrando na terceira parte de gravação aqui em live, né? Então, pra galera que estiver aí ouvindo a gente pelo podcast, não se esqueça então de dar um pulo nas lives. A gente começa então já de uma parte do livro Construindo a Comuna, né? Que foi onde a gente parou. Em Caracas, quem está cercado são os ricos. Em cima de qualquer prédio é possível ver as favelas rodeando a cidade, tendo apenas o montanhoso Parque Nacional El Ávila, conhecido desde 2011 pelo nome indígena de Huayrayrepano, é o que protege os ricos de uma grande ameaça. Os pobres. O que mais ameaça os ricos somos nós, né? No parque, a construção de favelas é proibida. E os ricos, para não fazerem aquele êxodo para bairros mais verdes, construíram muros altos e organizaram patrulhas, pagando por guardas e novos sistemas de segurança, recusando-se a partir. Aqui já entra um dos debates que a gente estava fazendo, né? Sobre essa questão da segurança pública ou privada e como ela se organiza sempre em torno da defesa do patrimônio e dos ricos. Ao leste de Caracas, que era uma parte rica, começou uma migração de pobres e ocupações. Mas, desde os anos 60, os governos desapropriavam essas ocupações, desde a criminalização até a expulsão. Tudo isso para passar uma estrada, construir em condomínios. E nessa barreira de asfalto, antes exclusiva dos pobres. Do outro lado da rodovia, aquilo que o capitalismo mais gosta de criar. Um emaranhado denso de ruas sem demarcação, vielas, caminhos e centenas de milhares de casas autoconstruídas justapostas umas sobre as outras. Essa é a favela Petare, a mais perigosa da Venezuela. A questão de classe dividia, literalmente, a cidade, os projetos e a sociedade. Então reparem que é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na ocupação do MST, uma ocupação do MTST, enfim, e dos demais movimentos, né, MLB, enfim, todos esses movimentos que lutam por casa, território e por aí vai. Uma das pautas é a questão de morar num lugar digno, né? O governo desapropria. Eita, como é que alguma coisa fez barulho aqui pra mim? O governo desapropria não porque ele simplesmente quer que aquelas pessoas saiam dali. Elas podem ficar ali, mas elas vão ficar mais marginalizadas do que já estavam. As favelas, então, fazem parte dessa construção social da cidade de um projeto burguês, né? Eles não podem ter moradia digna. Se eles tiverem moradia de qualquer jeito, tudo bem, nossa estrada tá aqui, a gente tá pro lado de cá. Né? Mas, nós falamos, né? Da ponte pra cá o bagulho é 1000 grau. Repara nessa, da ponte pra cá. Olha que sacada, né? Os moradores da favela eram chamados, obviamente, de marginais. Justamente pela segregação que ocorria, né? Eles estavam literalmente à margem. O petróleo gerou uma urbanização. Foi no terreno instável dos morros que cercam Caracas, onde primeiro ergueram casas de papelão, até finalmente se solidificarem na região. Obviamente que nunca foram realmente permanentes. O governo frequentemente expulsava. Os deslizamentos aconteciam. O capitalismo demonstrava ali o seu caráter devastador da vida humana, como sempre é, né? Em qualquer região do mundo capitalista. Mas, apesar de marginalizados, aqueles habitantes
desempenhavam um papel imprescindível ao sistema de circulação do capital. Quem cozinhava para os ricos? Quem limpava suas casas? Quem cuidava dos seus filhos? Quem estacionava os seus carros? Quem tomava conta das suas posses e de seus prédios? Os ricos na Venezuela sofriam consequentemente da permanente contradição. Eram elites coloniais e capitalistas, mas dependiam do trabalho do povo que queriam evitar a qualquer custo. O capital, então, necessita desse ponto marginal para manter tanto a acumulação quanto a circulação. A elite venezuelana não podia fugir disso, né? Relembrando aquilo que Marx apresenta para a gente, né? O capital havia criado ali o seu próprio coveiro. Movimentos que antecederam ao Caracatzo, ou seja, aquela descida em 1989 das favelas, tinham muita força ali. Os militantes eram guerrilheiros, que agora captavam aquele descontentamento popular durante a crise do petróleo dos anos 80. Capitalizaram o descontentamento geral nas favelas com o aumento da violência causado pelo tráfico, a necessidade de água potável, eletricidade, escolas e assistência médica. O sistema político era incapaz de absorver isso. A resposta às rebeliões foi o massacre de Cantaura, em 1982. Então reparem, antes do Caracatzo, quando 23 guerrilheiros foram mortos. O de Yumaré, em 1986, que mataram 9 estudantes, também antes do Caracatzo. E de El Amparo, de 1988, que matou 14 pescadores, também antes, né? Era uma prévia do que seria o Caracatzo em 1989, que surge como resposta àquele pacote neoliberal sancionado por Carlos Andrés Pérez. O Caracatzo foi a tomada das cidades, a segregação sendo rompida na prática, as áreas de ricos sendo invadidas. A segregação foi ultrapassada agora pelo lado dos ricos que expressavam em racismo e ódio de classe. Até hoje, nada provoca mais pânico entre os ricos do que ver um motoboy ou alguém motorizado atravessando de forma imprevisível as fronteiras deste terreno informalmente sagrado. Lembremos que aqui no Brasil, os motoboys, na verdade as motociatas, não os motoboys, tá? Dois movimentos diferentes. As motociatas aconteciam por uma parte da população que ou era financiada ou que tinha dinheiro, né? Lá na Venezuela, os motoqueiros, as motociatas que aconteciam, era da parte pobre da população. E toda vez que alguém pobre invade essas áreas, causa pânico nos ricos. Porque os motoqueiros também andavam armados. Lá o bagulho era muito louco, era 1000 grau. A gente vai entrar nisso mais pra frente, tá? Ali não eram pessoas pobres prestando serviços, mas o morro desceu. Como dito pejorativamente na Venezuela, mas aqui a gente às vezes fala, o morro vai descer nessa porra e é isso mesmo, caralho. Eles estavam como coletivo, estavam na busca de igualdade. Ao matar centenas ou até milhares nas favelas há tanto tempo marginalizadas, o Estado colocou em ação movimentos sociais revolucionários e uma conspiração militar que eventualmente veria Hugo Chávez ser lançado à chefia do Estado. Frisem essa parte, tá? Mas os massacres da América Latina geralmente geram revoltas com certo tipo de poder. E aí, é engraçado, porque algumas dão muito certo, outras não dão nada certo, né? Mas eu tava lendo um pouco sobre o processo na Bolívia da Revolução de 51, que vai ganhar episódio próprio, tá? Mas acontece coisas semelhantes, em todo o contexto geopolítico. É esse movimento que vai organizar reformas urbanas ditas progressistas. Ocorre uma descentralização do poder aos municípios. A solução proposta, na verdade, não era uma reforma progressista. Visava excluir ainda mais a população. Em 2 anos, novos municípios das partes mais ricas da capital separaram-se do resto da cidade. Conseguiram autonomia do governo municipal, elegeram seus próprios prefeitos e, crucialmente, criaram a sua própria força policial. Mais uma jogada para a necessidade de acumulação neoliberal, que necessita, e eu reforço isso, da força, da violência, da coerção policial. Com isso, esses municípios começaram a sugar toda a riqueza. Mesmo com o Chávez eleito, o município de Chacal criminaliza os camelôs e criou uma zona livre do grafite. Toda vez que você se perguntar, né, ou que alguém fizer a pergunta, grafite é arte ou sujeira? Você fala, expressão popular essa porra, e nada mais importa. Essa limpeza dos grafites, essa criminalização dos camelôs, são parte de um processo de higienização social.
A pobreza não era um problema, mas era a criação do próprio sistema, e ele necessitava dela para continuar vivo. A arquitetura da cidade expressava isso, né? Se a gente lembra que são cercas elétricas, arames farpados, condomínios fechados e até mesmo postos de controle, que logo viraram uma regra. Conforme o poema Andante com Puro, de François Migeot, nos meus empreendimentos urbanos, eles colocaram, primeiro, garrafas quebradas em cima de seus muros. Depois, barreiras e guardas armados, arames farpados, grades, cães raivosos. E agora 3 fios de cerca elétrica como um campo nazi. Mas o campo de concentração é a rua, os morros e a necessidade, o pó e a sucata, aonde eles vivem, se Deus quiser. É a militarização de uma sociedade inteira. Todo um segmento populacional se torna o alvo, a partir de uma combinação de cor da pele e aparência marginal. Era aquilo que Frantz Fanon falava de uma sociedade maniqueísta, 2 espécies diferentes habitando, uma segregação que realmente divide o que é ser e o que não é. Então, em 1998, Hugo Chávez ascende ao poder, 9 anos após o Caracatzo. As elites respondem violentamente. Raramente a gente via negros ou indígenas venezuelanos na televisão. Num primeiro momento, então, a fim de conseguir apoio de parcela da classe média, o Chávez vai agir meio que moderadamente, evitando reproduzir a linguagem de combate de classes, de reparação racial. Mas, com o ódio despejado pelas elites, foi visto que este plano não daria certo. A leitura dele foi muito rápida, eu tentei, mas não é possível. 2001, então, é decretada uma lei de terras, que facilitou a expropriação da terra desocupada. Em 2002 surge uma lei similar, agora para áreas urbanas, que não anunciou apenas mais distribuição de terra, mas empoderou os movimentos radicais de base. Surgem os comitês de terra urbana, chamados de CTUs. Com isso, os habitantes da favela conseguiam obter títulos legais sobre aquela terra que ocuparam e melhoraram. Surge a coletivização desses espaços como uma pré-condição à propriedade individual. Ou seja, para conseguir a reivindicação da terra, os moradores precisam organizar uma comunidade em uma CTU. Precisava ser uma construção coletiva. Além disso, surge a necessidade de resolver os problemas, como o acesso à água potável. E mais recentemente, os conselhos comunais e as próprias comunas, as CTUs, integram uma ampla constelação de instituições participativas. Delas, o poder constituído do Estado encontra-se com o poder constituído das bases. São instituições que procuram tirar a verticalização do Estado. Mas agora, tudo do Estado é primeiro da base. E da base retorna para o Estado. O objetivo das CTUs é abrir o espaço para certas iniciativas de bases, como, por exemplo, Liga do Movimento de Pobladores, que é um movimento de ocupações, com inquilinos, zeladores, trabalhadores de limpeza, apoio doméstico, assim como a Campos Pioneiros, que constrói ocupações de terra. Portanto, puxando aquilo que o MST e o MTST fazem aqui no Brasil, as ocupações surgem das ações diretas. Toma-se a terra urbana primeiro, antes de construir mutirões de moradia, e apenas depois exige-se o título legal. A terra está desocupada, então obviamente a gente vai lá e toma. O bagulho é nosso. A gente constrói, a gente faz mutirão, a gente faz tudo que dá pra fazer, e depois chega e fala, ó, a gente tá dando utilidade pra cá, a gente tá dando moradia, a gente tá conseguindo estabelecer o mínimo de dignidade humana, tá? A gente quer o título. Esse é o papo. A oposição, assim como aqui no Brasil, chama aquilo lá de invasão. E até certos setores chavistas são contrários, né? É radical demais. Mas essa luta se mostra a melhor forma de enfrentamento do que consideram ser uma guerra contra os latifúndios urbanos. Apesar de controvérsia, os movimentos sem teto encontrou um aliado poderoso do próprio Chávez, que abraçou o movimento e o direito de ocupar terrenos urbanos vazios. Esses movimentos fazem também, é claro, a luta contra a segregação, recuperam espaços urbanos, vão rumo ao anticapitalismo quando começam a disputar com as forças do capital financeiro que expulsou os pobres. Com vista sobre o censo de uma das áreas mais povoadas de Caracas, em meio a sacos de cimento amontoados, ao lado de canos e tubos de todos os tamanhos e formatos, dentro daquilo que pode ser descrito como uma comuna vertical, o jovem militante me confessou: eu nunca havia me envolvido politicamente antes. Eu nem ia ao nosso conselho comunal.
Mas tudo mudou quando a casa de sua família foi destruída em um desabamento de terra. E ele e seus antigos vizinhos começaram a organizar-se pelo direito à moradia. Naquela luta específica, afirmou uma consciência política, deu saltos, e um pequeno grupo de vizinhos acabou tomando um prédio antes de pressionar o governo a expropriá-lo. A violência das elites e o ódio ficou evidente um pouco antes da eleição de Maduro, em abril de 2013, quando a oposição buscou atacar os projetos de moradia do governo. Algo similar ao que aconteceu aqui durante os anos de crescimento e consolidação do bolsonarismo, tá? É bem interessante isso, porque os movimentos na América Latina, eles se dão, de certa forma, até uniformemente, tá? O candidato derrotado à oposição, Henrique Capriles, convocou os seguidores a libertar sua fúria nas ruas. La Limoneira, uma fazenda comunal, uma oficina de carpintaria, foi alvo. José Luis Pombe e Rosires Reyes foram mortos. Mais de 2.000 famílias moravam ali. Esse foi mais um caso de limpeza social. Um termo que evoca a violência paramilitar da Colômbia, visto que os dois foram mortos pelo crime de ousarem viver uma moradia pública. Morcego, por que você utilizou o termo violência paramilitar da Colômbia, tá? Vamos lá. Queria estabelecer que não são palavras minhas essa parte, são palavras do próprio autor, né, do George Cicarello Maher. Mas a gente vai ver que a limpeza social, ela foi trabalhada como limpeza social de forma integral na Colômbia, tá? E foi espelhada em certos lugares, como é o caso da Venezuela. Então o autor, já que ele quer conectar a América Latina, assim como a gente, ele já vai trazer meio que essa relação várias e várias vezes, tá, família? E aí é por isso que ele apresenta isso daí desse jeito. Beleza? Continuando então. A moradia digna buscada assombrava as elites, pois seria o mesmo que o retorno dos pobres ao coração da cidade, da qual haviam sido expulsos de forma sistemática. Um exemplo disso foi o vídeo Cidade do Adeus. Olha que engraçado. Jovens ricos estavam desapontados com seus amigos que iam para o amigo do norte, né, os Estados Unidos, abandonando a Venezuela. Uma das jovens no vídeo chega a dizer que, caraca, seria tão perfeita sem o povo. Ela expressa um desejo nada encoberto de que os pobres voltem à obscuridade. Ela não tá falando... Sabe quando os bolsonaristas falam que pobre e preto tem que morrer, que tem que dar tiro mesmo, que quilombola não tem que viver, que indígena tem que perder a terra, perder a vida e dane-se? É isso. É literalmente limpeza social. Literalmente. E é isso uma das coisas que me deixa muito puta com a questão brasileira, tá? Porque se a gente fala de discurso de limpeza social, essa galera não devia, mano... Meu juiz não permite falar o que eu queria falar sobre essa galera. Meu juiz não, meu advogado. Vamos continuar. Ai, fiquei com raiva já. Outro risco se encontra nas próprias fileiras de Hugo Chávez, que também veem os pobres com desprezo. Dentro da esquerda a gente também tem essa visão elitizada, tá? E essa luta de classes por dentro do chavismo tem implicações culturais que ameaçam aprofundar a divisão entre dirigentes políticos e as juventudes presentes nas favelas. O gosto por reggaeton, que é popular entre os pobres, é debatido a partir de um moralismo, não só por setores conservadores chavistas, mas até mesmo entre revolucionários de mente aberta, para quem o gênero é excessivamente apolítico e abertamente machista e comercial. É preciso ter um cuidado quando a gente fala sobre cultura, tá, família? Tipo, muito cuidado. É um dos campos que a esquerda mais erra. Muito cuidado. Já nas favelas, tornou-se comum murais com Chaves cantando rap, ou até o reggaeton. Havia ainda o líder empinando moto, musculoso lutando boxe, tatuado com os braços cruzados, outro cortando o cabelo como nas favelas, com o subtítulo Chaves tem estilo. Ou, na verdade, na gíria de lá, Chaves es otro beta. Esse era o lema. Ele é o rolê principal. Aproximavam a revolução de um rolê, no sentido mais amplo de um termo, de gerar uma identidade em torno daquilo.
Quando o Jean Tible, salve, salve, professor, e se tudo der certo, meu orientador, fala a relação entre a greve e uma festa, entre a revolução e uma festividade, tem uma dinâmica cultural que explica isso daí. Eles tentam provar que a própria cultura da favela, baseada em uma luta que vai contra todas as probabilidades, carrega um potencial revolucionário que apenas precisa ser redirecionado. Para esses militantes, além do mais, construir uma cultura revolucionária é uma via de mão dupla. Você, de um lado, politiza a juventude e de outro, radicaliza o chavismo, quando constrói a revolução cultural dentro da própria revolução. Cadê meus amigos que gostam da Revolução Chinesa? Como diz a militante Gabriela Henriquez de Otrobeta, que é o nome de um coletivo, eles fazem diferente, permitindo à juventude participar segundo suas próprias regras, sem renunciar quem são ou até de onde vêm. Então, ao invés de negar a cultura do hip hop, é a partir de festivais de hip hop que organizam a juventude, formam a produção musical, surgem torneios de esportes organizados pelo Outro Beta, incluindo esportes praticados na favela, buscando rebater aqueles preconceitos da classe que ainda estavam presentes nas fileiras chavistas. E Outro Beta lança a campanha: Cultura é da favela. A Venezuela dá um dos mais importantes exemplos, tá, família? A esquerda do Brasil tem muita dificuldade em lidar com a questão da favela. Isso quer dizer que a favela seja despolitizada, que ela não tenha movimentos? Muito pelo contrário. Lá tem movimentos. Assim como acontece lá na Venezuela. O Outro Beta não é uma galera militante do partido do Hugo Chávez. É uma galera da própria favela, que entendeu o bagulho, tá tentando radicalizar ainda mais. Isso é demonstrado na prática. Outro ativista de Outro Beta, em Petare, explicou como, durante os protestos organizados pela oposição em 2014, os delinquentes, aqueles que faziam parte de gangues ou praticavam roubos, assumiram enquanto tarefa desmontar os bloqueios de rua. Vamos lembrar que, em 2014, a oposição é a direita. A galera que assaltava, praticava roubo, fazia parte de gangue, ia lá e desmontava os bloqueios que a direita colocava na rua, velho. Eles podem até ser criminosos, mas também são chavistas, e eles têm noção clara disso. Quando perguntado sobre o impacto dessa militância em Petare, os ativistas insistiram que têm visto um aumento no apoio à revolução e uma redução da violência entre as gangues locais. No meu último vídeo sobre a polícia, uma pessoa me perguntou: Marcos, mas de verdade, não é para provocar, você entende que como que a gente vai lidar com a questão do crime se não existe mais polícia? A resposta é no próprio movimento. Porque a instituição policial é uma necessidade do capitalismo. Ela surge com o Estado moderno capitalista. Vocês têm noção disso, do que isso quer dizer? Quer dizer que estruturalmente eles são conectados. Que se você enfrenta os dois, não tem nem a necessidade, nem uma função social, como não, sabe, tipo, não faz nenhum sentido mesmo a existência disso. É preciso tomar cuidado com isso que se forma, né? Alguns chavistas tentam até distinguir os chamados delinquentes, né? Alguns membros da comuna José Félix Ribas participam ativamente de um esforço de intensificar as fronteiras, distinguindo os nós da comuna, os deles do crime. E aí rola essa diferença, né? Nem toda comuna na favela vai se aliar a certas pessoas de gangue, do crime, que fazem assaltos, enfim, coisas do tipo. Mas falta ainda um olhar sociológico sobre o crime. Mas também mostra um risco para que sejam retomadas aquelas ideias da polícia, da justiça e da forma burguesa das prisões. Se o centro do debate tornar a comuna versus a juventude da favela, reproduzindo as diferenças entre os pobres, alimentará aquele mesmo tipo de violência policial que caracterizava o regime capitalista. E com isso a identidade chavista toma um golpe fatal.
Ocorreu até a Operação Liberdade ao Povo, que em 2015 organizou certas forças policiais para prisões em massa de pessoas nas favelas. Então, o próprio autor vai olhar e vai falar, a gente precisa tomar muito cuidado com esse debate. Por quê? Por mais que o crime seja o crime, os comuneiros sejam os comuneiros, a gente precisa olhar mais aprofundadamente de por que existe a criminalidade, de onde ela surge. Existe forma de combater a criminalidade? É a polícia que resolve isso daí? É a prisão em massa que resolve isso daí? Dentro do processo revolucionário, a gente tem que ter calma. Mesmo que a pobreza não fosse mais a mesma, a questão nunca foi tão simples quanto o status socioeconômico. E traçar linhas com muita força criará apenas uma profecia autorrealizável, na qual os mais pobres entre os pobres abraçarão os aspectos negativos da vida na favela às custas da revolução. O chavismo, em outras palavras, como diz o Ciel Lopes, pode estar criando seus próprios coveiros. Se a revolução perder a influência nas favelas onde ela começou, possivelmente perderá tudo. Então, as revoluções na Venezuela começaram nas favelas. Se o chavismo passa a bater nas próprias favelas, ele perde enquanto realidade possível. E os coveiros serão eles mesmos. Agora a gente entra no debate dos contra-revolucionários, tá, família? Segunda parte, dentro da terceira parte, aonde o autor começa refletindo que no começo dos anos 2000 a gente viu várias formas de luta, né? Occupy Street, Primavera Árabe, outros tipos de mobilizações. A gente teve Brasil aqui, né, em 2013. Mas a rebeldia se fazia presente. A disputa entre revolta e repressão era expressa nessas mobilizações, muitas surgindo contra o neoliberalismo. Mas o foco agora são os movimentos de contra-revolução. Uma coisa que 1989 o Caracatsu marcou é que nem todo fogo é um prenúncio de liberdade e nem toda máscara esconde o rosto de um camarada. A Venezuela vai ser um grande exemplo para isso, porque lá as direitas conseguem se articular. Elas estudam ferramentas, estudam os imaginários, estudam técnicas, inclusive nas redes sociais, que antes eram utilizadas pela esquerda. Foi uma atualização das formas de atuação, com uma confusão tática, em que o objetivo final era integrar seus protestos à narrativa global de revolta e resistência. Calma, a gente trabalha com a questão de guerra híbrida, não que eu concorde com a guerra híbrida, tá? Mas é o que fundamentou o começo do debate aqui. As formas de intervenção. A grande questão, né? A gente vai utilizar, nesse caso, a definição mais simples de guerra híbrida. Que é o quê? Duas formas diferentes de luta. A direita e a esquerda sempre foram bem distinguíveis e separadas na Venezuela. O que a Venezuela fez não foi se apropriar a direita fez não foi se apropriar das pautas da esquerda, mas foi utilizar as táticas da esquerda. Então, é muito louco que a gente está falando realmente de um movimento que era um movimento inesperado. Tá? Afinal, a onda global de rebeldia eclodiu em oposição ao neoliberalismo e medidas de austeridade, né? Buscando construir instituições de democracia participativa, seja na Praça Tahrir, no Cairo, no Parque Zuccotti, em Nova York. Muitos daqueles que haviam ido às ruas na Venezuela tinham objetivos bastante distintos. Em 2014 surgiram as barricadas nas ruas das Venezuelas. Elas representavam o chamado ao neoliberalismo e não a construção da revolução. A forma pela qual os manifestantes se apropriaram dos símbolos da esquerda não foi acidental. Envolvia uma rede global de ONGs e fundações que tem gradualmente copiado os instrumentos da esquerda, como a não violência estratégica, palmeiras de rua e redes sociais, construindo na contramão uma jovem e nova direita latino-americana.
É engraçado porque a direita vai se comportar de formas diferentes ao redor da América Latina, tá? Mas uma coisa é permanente, tá? Ela sempre vai buscar táticas para se infiltrar. Seja na Venezuela, roubando símbolos e as táticas da esquerda. Seja no Brasil, quando o MBL começa indo nos atos. Inclusive atos de esquerda. Seja a suposta invasão da nova resistência a certos partidos. Mas isso não é por acaso, não é uma confusão, mas é todo um arcabouço ideológico. É por isso que eu não vou trabalhar com guerra híbrida no sentido que é trabalhado, né, no podcast. Eu não uso esse termo em minhas pesquisas nem nada, né, mas no podcast. Eu não vou trabalhar em guerra híbrida no sentido de que existe uma grande conspiração e não sei o que, babá. Não! Mas, realmente, a direita se apropria tanto do status quo quanto da infiltração. Mas o ponto inicial nunca é a direita. Porque ela precisa aprender essas táticas. Ela precisa absorver. Ela precisa pegar um movimento de massas já pronto. Porque ela tem dificuldade em construir do zero um movimento de massas, né? Se a gente pensar há quanto tempo o Olavo estava sendo construído, há quanto tempo o Bolsonaro estava sendo construído, há quanto tempo os institutos liberais estavam sendo construídos. Mas no momento de eclosão eles souberam se aproveitar. Logo após a eleição de Maduro em 2013, começaram as investidas chamadas pela oposição, principalmente por Henrique Capriles. O jornalismo tem sua culpa quando Nelson Bocaranda acusa falsamente as clínicas com médicos cubanos de esconderem urnas, provocando ataques direcionados aos cubanos e às clínicas que atendiam as parcelas mais pobres da população. Bolsonaro fez igualzinho 6 anos depois. Capriles, entretanto, observava que as investidas não estavam ganhando a população. Por isso, viria a propor uma alternativa mais longa. Mas a oposição, o resto da direita, não acata. Eles querem os choques na rua. Encabeçando o movimento estavam 2 agitadores fotogênicos da oposição venezuelana, Leopoldo Lopes e Maria Machado. Brancos demais, elitistas demais e polêmicos demais para ganhar votos da base chavista. O que acontecia nas ruas era, por um lado, a continuidade da democracia contra aqueles dispostos a utilizar outros meios, se não da força, da oposição. Isso acaba com a teoria de que lá o movimento começa espontaneamente. Lopes e Machado publicam a La Salida, falando da derrubada de Maduro na tentativa de incendiar as ruas. Entendeu? Lá rola realmente uma campanha para pressionar e forçar isso daí, que o movimento saia desorgânico. Então as mídias passam a ser o centro dos debates. Surgem distorções, manipulações, exageros e até mesmo mentiras. Imagens de violência policial contra estudantes no Chile, Brasil, Indonésia e Singapura. Até mesmo cadáveres sírios em Alepo foram reciclados como prova da natureza repressiva do governo Nicolás Maduro. E esse sensacionalismo explica, em parte, a eficácia da estratégia das redes sociais da oposição. É a mesma tática que o Bolsonaro usou aqui, velho. Não é nem necessário repetir como a grande imprensa age. O correspondente do jornal ABC, logo após as eleições, chamava o novo governo de fascista. E um país polarizado como a Venezuela, apoiadores ou oponentes do governo raramente necessitam de provas para acreditar naquilo que já estão convencidos a ser de verdade. Portanto, rolava aqui o que a gente trabalhou com o Martim Baró e apresentou para vocês, que é o chamado, a chamada, na verdade, guerra psicológica. Mas retratar o caráter contra-revolucionário, conservador e majoritariamente burguês dos atos, não é negar que algumas das pautas ali estavam sendo importantes, tá? Porém, o que marca é a diferença de classe que as mobilizações mostraram. Foram demograficamente de classe média alta e abraçaram a elite conservadora. As favelas venezuelanas têm a tradição em protestos que incluem esse tipo de ação combativa. Mas, quando a oposição de classe média foi às suas, os pobres não aderiram a ela. Mesmo que uma das pautas tenha sido a escassez de alimentos e produtos, o grosso da população não quis apoiar aqueles movimentos. Mais pra frente a gente vai ver, tá?
Mas o processo de politização feito pelos chavistas fez com que não houvesse esse apoio, porque a população entende o porquê dessa escassez. E a gente vai entrar para ela mais para frente. Mas, realmente, se fosse algo que eles entendessem como uma pauta que deve ser levada da forma que estava sendo levada, eles estariam na rua. Roberto Lovato é um jornalista que vai atrás de observar quem eram aquelas pessoas ali presentes nos atos, que politicamente não eram nem anarquistas nem marxistas, mas antes identificando-se com o grosso dos líderes da oposição, cuja origem está nas famílias mais ricas da Venezuela. Ou seja, não havia uma linha ideológica com grande construção política que acompanhava o que acontecia em várias partes do mundo. Mas era um movimento que celebrava os ricos e até alguns ditadores. Mesma coisa que aqui, né? O reflexo destes protestos era a classe dominante. Mas não só a classe, mas o conjunto, classe, raça. O ethos cultural dessas elites, ou seja, como eles pensavam, agiam, como eles estavam subjetivamente e objetivamente compostos, tem âncora no ódio, na criminalização dos pobres, que denunciam os epítetos coloridos, coloridos no sentido racializado. Mas é interessante observar que parte dos protestos começava aos pés dos Andes, com os grupos que são chamados de gotios, uma população andina que era tratada como caipiras atrasados pelas elites, porém, tinham em grande parte das suas ideias conceitos de superioridade racial. Olha aqui a questão ideológica e até de um nacionalismo reacionário, saca? Aquilo que provoca George Padmore a discutir com Marcus Garvey e que provoca o C.L.R. James a observar que tem certas coisas que eram interessantes disso daí, como, por exemplo, essa mobilização que acontece. Porque eles se mobilizavam. E que leva, por exemplo, os Panteras Negras a discutirem nacionalismo revolucionário e nacionalismo reacionário. Olha como as coisas se conectam no contexto de ideologia do capitalismo, né? E o capitalismo, necessariamente, com a questão do racismo, tá? Necessariamente. Politicamente conservadores, com ideias de superioridade racial, orgulhosos de uma ética de trabalho prepotente que se expressa com desdenho pelos mais pobres. Não seria um exagero sugerir que a identidade gotio possui muitos pontos em comum com os apoiadores de Donald Trump. No primeiro momento, acredita-se que era apenas identidade regional, até o momento que começam implicações de que o resto da população deveriam ser seus escravos. Aí eles dão um passo além, né? E aí a elite vai se apoiar no mesmo discurso, como, abre aspas, venezuelanos de verdade. Um complexo de superioridade similar mobilizou manifestações em nível nacional, fecha aspas. Mas a questão territorial seria sua ruína. A segregação antes produzida pelas elites, agora era um desafio de uma geografia urbana própria. Mesmo assim, o alerta está aceso para uma perigosa tendência de que movimentos de juventude de extrema-direita se associam a uma linguagem de liberdade e democracia, adotando cinicamente símbolos e as táticas de esquerda, cooptando métodos de luta pacífica com objetivos brutalmente violentos. Uma coisa interessante na gravação do nosso podcast, deixa eu colocar aqui o nome do podcast, tá? Caverna do Morcego. Cadê? Pra galera do podcast, vocês já estão na Caverna do Morcego? É um episódio sobre Dugin, né? O último postado. Onde a gente discute exatamente que dentro da quarta teoria política, da teoria do Dugin, né, do que vem da nova resistência, existe o Nazbol, o nazi bolchevique. É literalmente isso, gente. Tá? É literalmente isso. Isso é perigoso. A Venezuela, ela estava preparada nessa época. A galera que defendia a revolução estava forte. Mas se isso acontece aqui, nos lugares que a direita perdeu o poder, ela volta a se estruturar. E a gente vê isso até os dias de hoje, né?
Na Bolívia, por exemplo, a União da Juventude de Santa Cruz, que é caracterizada pelo Movimento Mundial de Direitos Humanos como uma milícia paramilitar, liderou vários ataques racistas em 2008. Além de Equador, própria Colômbia, já que essas novas táticas lembram o que lá foi feito a partir de, abre aspas, limpeza social, na qual forças paramilitares executavam os indesejáveis apenas por serem pobres. Isso também não é por acaso. A figura central dessa ampla rede, que é uma fonte de inspiração e de financiamento dos neo-reacionários latino-americanos, é ninguém menos do que o antigo narco-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. O presidente da Colômbia, ele era financiado e financiava grupos paramilitares por toda a América Latina. Na Venezuela, os principais nomes vêm de um grupo de extrema-direita que se chama Tradição, Família e Propriedade, conspirador e anticomunista, associado ao Uribe, assim como associado ao ex-ditador chileno Augusto Pinochet. São movimentos de direita, formados pela alta classe carregando ódio racial, literalmente o fascismo e suas associações. Um exemplo importante dessa perigosa nova aliança, o Instituto Albert Einstein, AEI, fundado pelo guru da não-violência, Gene Sharp. Para quem acompanhou o nosso trabalho, quando a gente traz o Andrew Curíbico, a gente vê que o Gene Sharp, ele é utilizado dentro de teorias de invasão em países, tá, família? O Instituto Albert Einstein recebeu recursos das mesmas instituições que financiam a oposição venezuelana. A exemplo do NED, a gente já falou do NED aqui, do IRI, a gente já falou do IRI aqui, e da USAID, a gente já falou da USAID aqui. Surge um discurso de não violência para derrubar certos governos. Mas, como exemplo de Robert Alonso, que pregava não violência, mas depois de exilado em Cuba, quando se uniu com a AI, foi até a Venezuela. E foi descoberto escondendo 50 paramilitares colombianos armados no seu sítio ao sul de Caracas, para lá enviados com a ordem expressa de assassinar Hugo Chávez. Essa galera não, nós só queremos liberdade e democracia, nós somos a maior moralidade, nós somos a família, a propriedade, a tradição, são literalmente, a galera que pratica limpeza social. Surge uma relação entre o Instituto Albert Einstein, que envia pessoas, e a Otpor, que é uma empresa que organiza treinamentos. Em 2007, os símbolos dos atos eram utilizados por essas duas organizações. John Goycochea é quem se destaca nisso, né? Ele recebeu um prêmio do Instituto Cato dos Estados Unidos com o nome do fundador do neoliberalismo, Milton Friedman. Aliás, um título adequado. Além de outros nomes, como Laurent Salé, do grupo Javu, o sueco Ulf Erlingsson, a atriz Maria Conchita Alonso, irmã de um treinador de paramilitares, Roberto, Luiz Pesada Carilles, ex-agente da CIA, que já bombardeou aviões cubanos. Esses nomes estão envolvidos na Venezuela, em Cuba, na Costa Rica, na Colômbia. E isso só até onde a gente sabe. Por isso, são enquadrados aqui como contra-revolucionários. E talvez uma das grandes sortes que a gente teve no Brasil é que esses nomes não ganharam peso aqui. Mas, e aí eu reforço a ideia que vocês têm que ouvir a teoria sobre Dugin e a quarta teoria política, o episódio, família. Talvez eles venham para uma próxima fase. Né? Os erros do governo Lula, os vácuos que se colocam, talvez possibilitem eles a estarem aqui no Brasil. Eu trago isso daqui pra gente saber se fortalecer, pra gente entender onde a gente tá, pra gente entender os nossos objetivos, os nossos passos, o que pode e o que não pode ser feito. Tá ligado? Essa é a importância. Apesar de quase inexistentes, aconteceram sim alguns assassinatos políticos, tá? Robert Serra era um chavista que havia denunciado os vínculos de Laurent Salé com Álvaro Uribe. Ele foi assassinado, sendo esfaqueado mais de 30 vezes. E quem foram culpabilizados foram os paramilitares colombianos. Na semana seguinte, em outubro de 2014, forma-se um cerco policial contra o grupo chavista, que é chamado de Coletivo Revolucionário 5 de Março. O líder, José Odreman, dava indicações de que o cerco tinha conexão com o assassinato de Robert Serra. E nesse caso, foram 5 mortos. A polícia acusou eles de serem de uma gangue. A direita abriu um dossiê crítico e eles foram acusados de extorsão e também de assassinatos. Então, essa era a crítica que rolava em cima deles. Coletivos revolucionários como 5 de Março, porém, por muito tempo, foram os mais fervorosos defensores da Revolução Bolivariana. Enquanto é possível que um grupo revolucionário armado se envolva em atividades criminosas, muitos chavistas hesitariam em acreditar na imprensa ou no Estado em detrimento da base.
surgem conspirações associadas às mortes dos dois líderes. E para quem apoiava os coletivos, segue o pensamento de um militante histórico, Roland Dennis, de que aquilo lá foi o primeiro massacre histórico do chavismo. Então, infelizmente, o chavismo, a gente entrou agora na parte das milícias e dos coletivos, o chavismo não é de todo bom, tá, família? E é importante a gente trazer esse ponto, que é o ponto de que, dentro da revolução, se a gente pensa no Estado, e até no Estado proletário, as bases terão que estar, a todo momento, mais radicalizadas do que o próprio Estado proletário. Isso é uma das maiores necessidades da revolução. E o Estado proletário não pode se opor a isso respondendo com massacres, por exemplo, tá? E novamente, o reforço, né? É engraçado a polícia fazer isso, porque é o que a gente fala, a instituição policial, ela tem esse papel. Independente de quem governe, de quem esteja à frente, independente se seja uma polícia militarizada ou não. É função da porra da polícia. Ainda se debate na Venezuela o termo coletivo, tá? Que geralmente é usado por todo mundo, como mais específico acerca de organizações armadas de autodefesa que surgiram nos bairros pobres pelo país ao longo dos anos 80 e 90, antes da Revolução Bolivariana. São frutos das próprias condições e necessidades das regiões, e às vezes, para acabar com o tráfico de drogas e proteger seus bairros de violência de gangues de repressão policial. Com isso, os primeiros coletivos conseguiram sim expulsar os traficantes e a polícia no mesmo ato, assumindo a segurança local do bairro. E geralmente, esses grupos vão se comprometer com o comunismo, sendo hostis à burocracia central do Estado. Exatamente o que eu acabei de falar, tá, família? A gente tem exemplos. A partir disso, apoiaram o golpe chavista em 92, foram para as eleições em 98, pegaram em armas para defender o processo revolucionário de 2002, garantiram o poder de Chaves. Com o ataque à corrupção, promovendo a autonomia local, esses coletivos aqui garantem que as pessoas do poder avancem ao socialismo. Começam à frente, e mesmo garantindo a permanência de Chaves, é por verem ali a possibilidade de uma radicalização ainda maior. Exatamente, eles é quem podem radicalizar. Há um choque com o líder do governo. Os coletivos erguem barricadas, mostram suas armas como expressão da autonomia revolucionária. Mas até o caso de outubro de 2014, que foi chamado de Quinta Crespo, nunca havia ocorrido uma repressão tão grande do governo. Portanto, esses grupos já entravam em conflitos, né? Existe essa treta entre o Estado e a autonomia local. Mas tudo era resolvido no sentido de a tensão fazia com que geralmente eles conseguissem radicalizar ainda mais. Dessa vez não foi assim. E é claro, existem as contradições dentro dos próprios coletivos, né? Alguns vão se tornar traficantes, buscando controlar o território. Outros vão aproveitar a corrupção a partir da aproximação com certos estadistas. A linha entre Estado e movimento de base fica perigosamente embaçada, de fato. Já do lado da oposição da burguesia, independentemente, o que existe é medo. Pele preta e camisa vermelha, o que ganha corpo repentino numa falange de motocicletas. O racismo, a condição de classe, quando a base se une em coletivos, é um terror mortal para os poderosos. Ou melhor, aqueles que haviam perdido o poder. Como diz, portanto, Reinaldo Iturriza, ex-ministro das Comunas, esse medo dos coletivos não é um erro, mas aponta diretamente para o seu verdadeiro significado. Os coletivos são sinônimos de organização, são sinônimos de não violência, são os pobres organizados que os ricos mais temem. Um tempo após o incidente de violência, reuniram-se na cidade socialista 5 de março diversas pessoas que carregavam fotos daqueles considerados mártires, demonstrando serem mais do que uma gangue criminosa. Então, centenas de coletivos revolucionários organizam uma reunião secreta. Entre eles estava presente Roland Dennis, um crítico do chavismo, às vezes considerado anarquista, mas, para o autor desse livro, é um dos mais chavistas existentes. Para Roland Dennis, esse ataque policial atacou a beleza de uma revolução real e concreta, mesmo com seus vícios e suas contradições. Os coletivos têm a dignidade de classe e o orgulho de defender aquilo que é deles. É deles que a revolução renasce, pelos caminhos mais loucos. Portanto, para ele, é um dos momentos mais tristes da revolução, né? Atacou a beleza de uma revolução real e concreta. E que, apesar dos seus vícios e dos seus problemas, é uma revolução bela. Todos os coletivos ali reunidos se entendem como os mais ferozes defensores da Revolução Bolivariana. E eles estavam ali não para atacar o Estado, mas para propor o diálogo entre coletivos e Nicolás Maduro,
com o objetivo de radicalizar a revolução como um todo. Resgatam Chaves para defender uma revolução pacífica, mas não desarmada. Os coletivos eram a expressão de uma construção democrática. E uma coisa era consenso na sala de reunião, de que pedir para os coletivos baixarem suas armas não era uma opção, em uma sociedade cujo próprio Estado é incapaz de garantir a segurança básica aos pobres. E muitos duvidavam das motivações dos funcionários do governo que prefeririam a base desarmada. Se o governo tivesse seriedade em desarmar todos os criminosos, disse o orador, então o primeiro passo deveria ser desarmar a polícia, não deixar com ela um único coldre com uma única bala. Até isso acontecer, os coletivos não abririam mão de nenhuma arma, ou acabariam indefensáveis diante de um crime organizado, da direita e do Estado. O canto estrondoso, ni una bala, ecoou pelo salão. Nós, coletivos, somos a ponta de lança da revolução, proclamou um dos oradores. Olha a potência disso, família. Vocês entendem a potência disso? Muito forte. Eu tô anotando uma coisa aqui. Calma aí, galera do podcast também. Pra eu fazer um corte dessa parte, tá? Se alguém quiser fazer corte aí também eu aceito. Retornando então, José Vicente Rangel, o ex-vice-presidente, interveio no debate. Por ser referência sobre o tema de violência do Estado, teve um impacto instantâneo sua publicação com o título de Operação Massacre. Ele escrevia aqui, não há nada mais perigoso para uma sociedade do que quando os demônios dentro das instituições policiais, inspirados por conceitos sórdidos de ordem pública e segurança do Estado, se soltam. Ou seja, quando os governantes perdem o controle, deixando que comecem a criar sua própria política. O que ele indicaria que, dos espaços do Estado, dos espaços que o Estado deixava vácuo, as forças policiais ocupariam. Rodrigues Torres, que era ministro do interior, encarnava suas políticas na polícia, com operações que visavam ser a solução para os crimes violentos. Porém, a prática fascista que levava para operações, inclusive de limpeza social, como já havia sido denunciada por Odremel, como Maduro demitiu após este caso, demonstrava que a pressão à esquerda seria seguida por Maduro, assim como era com Chaves. Olha o Maduro demonstrando que ele estava aberto para isso. Porém, casos em 2015 já demonstravam que o problema não era apenas Rodrigues Torres. As tensões de fundo entre o movimento revolucionário que tomou o poder e os setores mais radicais da militância de base continuam sem resolução. Em resposta a essa crescente instabilidade política e econômica, o governo sitiado de Maduro tem mostrado uma tendência a se fechar e silenciar às vezes vozes mais radicais, até mesmo atacando-as como responsáveis. Mas isso serviu apenas como provocação e gerou um debate aberto sobre o papel da esquerda radical por dentro do movimento revolucionário. Uma das discussões se torna justamente o debate sobre as armas. Surge uma lei em 2013 que buscava o desarmamento para enfrentar os crimes violentos. Muitos chavistas radicais, porém, lembraram o papel histórico da autodefesa armada. A autenticidade de tal preocupação provou-se quando a primeira ação pública de desarmamento teve lugar no bairro Revolucionário 23 de Janeiro, um centro de coletivos revolucionários armados e não de gangues criminosas. Os próprios membros da comunicação, defensores da revolução, como Alberto Nolia, Nickmer Evans, Heimer Barreto, Tommy Valderrama e Valdir Acosta, foram cortados ao defender o armamento publicamente. Foram acompanhados no ano seguinte por Vanessa Davis, importante ex-dirigente do PSUV, que perdeu seu programa televisivo da tarde, o Contragolpe, e desde então foi expurgada da direção do partido, chegando até o fim do programa de Mário Silva, um programa diário para os chavistas, que foi demitido quando denunciou casos de corrupção no alto escalão. O debate, porém, envolvia mais que apenas a oposição entre crítica e disciplina, entre silenciar vozes radicais na defesa de uma frente única suavizada. Também veiculava uma polêmica entre militantes sobre o que constitui de fato um perfil revolucionário. Já dizia C.L.R. James, que para quem me acompanha sabe que eu estou passando bastante coisa dele, hein? Bastante coisa. Que as crueldades da propriedade e do privilégio são sempre mais ferozes do que as vinganças da pobreza e da opressão. Baseado nas revoluções simultâneas da França e Haiti e América do Norte e continente africano, James fez uma distinção entre os jacobinos e os sans-culottes, ou seja, entre quem dirigia o movimento e quem era sua base. Ele dizia que, abre aspas, os jacobinos tinham um ponto de vista autoritário.
Desejavam agir como o povo e para o povo. Já os sans-culottes eram extremamente democráticos, desejavam um governo direto do povo e pelo povo. Se exigiam uma ditadura contra os aristocratas, foi porque desejavam exercê-las por si mesmos. A violência do revolucionário do pobre não é brutalidade em si, mas é um estranho paradoxo. Brutalidade igualitária em defesa de uma ditadura democrática direta dos oprimidos. Em geral, Hugo Chávez, o jacobino da definição de James, atuava com o povo, e não por ele. Mas a sua índole e a proximidade com o poder mantinham alguma distância da base. A revolução, desde o início, nunca foi dele. Ela o procedeu, transcendeu e hoje vive para além dele. Porque assim como os sans-culottes, os revolucionários venezuelanos estão dedicados à lenta e difícil construção de alternativas democráticas e participativas do socialismo. Essa promessa, no entanto, também é uma alerta que Nicolás Maduro evita colocar em risco. Não serão os jacobinos venezuelanos que salvarão as revoluções bolivianas, mas serão os sans-culottes. E aqui a gente encerra a parte sobre as milícias e os coletivos. Mais pra frente nós trabalharemos então com os próximos capítulos do livro, discutindo a evolução da comuna, cultura e produção. Ai, eu amo essas partes. Bom, então, entramos na parte 4, ainda com o livro Construindo a Comuna, lá na Autonomia Literária, mas também tendo como referência Ninguém Regula a América e América Latina da Encruzilhada, né, citando novamente os livros aqui. A gente continua então agora indo pro final de Construindo a Comuna, beleza? Então vamos lá. O sancocho se tornou algo comunal. O que é sancocho? Um ensopado misto, cozinhado, geralmente fora de casa em panelas gigantes. É a celebração do espírito de comunhão. Para muitos, na prática, reunir-se para discutir algo importante, como a autogestão, sem compartilhar a refeição, seria impensável. Então surge uma tradição de uma ética coletiva desse jantar. E é bem interessante porque isso acontece em alguns bairros periféricos, né, ainda acontece, né, embora tenha perdido um pouco, mas esse senso de comunidade a partir da alimentação é uma coisa interessante, tá? E é assim que começa a comuna chamada El Maizal. Angel Prado estava lá com sua panela de ensopado, que desta região de milharais, significado de El Maizal, deserto conteria muitos dos anéis de milhos cortados direto da espiga, aqui chamada por seu nome indígena de Jojoto. Quando Hugo Chávez avisou que ia visitar a região em 2009, eles se uniram em assembleia e fizeram aquele cozido. El Maizal quer dizer milharal, afinal, são quase 800 hectares de plantação de milho, 4 quilômetros quadrados de produção comunal, autônoma e autogerida. Olha que exemplo brilhante que a gente tem aqui, né? De uma evolução da comuna, que começa com ensopado e hoje são 4 milhões de metros, 4 quilômetros quadrados. Ó, 4 milhões de quilômetros quadrados é sacanagem, né? Perdão, erro meu. Na região também tem a árvore Samã, que é venerada por comunidades indígenas. As árvores teriam ganho esse nome após a morte de um xamã Arawak embaixo da copa dela. E foi numa dessas árvores que Simão Bolívar, o grande nome da pátria grande, se refugia em uma batalha em 1813. Também foi lá que em 1982, em meio a crise sem precedentes, o jovem Hugo Chávez jurou lealdade à derrubada de um sistema corrupto e violento de democracia bipartidária. Então reparem que, para além do próprio cozido, para além da região, para além da comuna autônoma e autogerida, possui também um caráter simbólico, um caráter mítico dentro daquela sociedade, tanto das comunidades indígenas, quanto da galera que é fã de Simão Bolívar, né? Se a gente lembrar o nome da Revolução da Venezuela, Revolução Bolivariana, quanto os chavistas. Então é uma região que carrega a luta por terra da própria terra. É ali que a elite atacou os camponeses com suas políticas agrárias, mas foi ali que o povo resistiu. Enquanto a reforma agrária de 1961, prometia ajudar o pequeno agricultor ao distribuir terras, na realidade o efeito foi o oposto. Ao invés de quebrar os grandes latifúndios, o governo democrático expulsou os camponeses das terras públicas, destruindo as formas anteriores de propriedade comunal, enquanto entregava a maior parte do solo fértil aos negócios ligados aos chefes do partido governante, o famoso Acción Democrática. A gente já falou sobre isso, né, nas partes aí sobre essa discussão.
Essa reforma havia distribuído terras públicas e não privadas. Para além da simpatia que rolava entre as pessoas e Chaves pela sua história e por de onde vinha, a afinidade era um pouco mais profunda. Então, a primeira tarefa do governo foi reescrever a Constituição de forma participativa e coletiva. Assembleias populares de vizinhança foram formadas para discutir, debater, criar propostas e aí sim aprovar a Carta de 1999. Segundo Prado, foi através desses processos que o povo começou a entender que as leis não são eternas e que nós podemos transformá-las. Os latifúndios, então, finalmente eram rejeitados ali. Em 2001, a Constituição foi acompanhada por uma lei radical de reforma agrária. E mesmo com isso passando, não esperavam a expropriação de animaisal, por exemplo. Portanto, em 5 de março de 2009, quando Chaves declara que a terra podia ser expropriada, né? As terras expropriadas seriam autogeridas pelos agricultores locais em conjunto com o Estado, aquilo se torna meio que um choque feliz, né? E aí entra essa importância das pessoas que formam a comuna, onde elas vão ter, não só como objetivo, mas como uma coisa que vai atravessar o fato da necessidade de ultrapassarem aquilo que a lei permite, ou aquilo que a Constituição constitui, ou inclusive aquilo que o Salvador coloca como concreto, tá? Vejamos por quê. O autor diz, aqui eu vou abrir aspas, embora eu tenha trazido várias citações dele, aqui eu abro aspas. Se o governo havia de fato tomado a terra, ele não entregou ela diretamente à recém-criada comuna, colocando-a sob custódia da empresa agrária estatal. Surgiu uma empresa agrária estatal, a Corporación Venezolana de Alimentos, CEVAL, que supervisiona e coordena a produção e distribuição de alimentos em escala nacional. Fecha aspas. Então, existia essa organização, porém, ela não conseguia unir a comuna autogerida com o Estado. Na verdade, ela acabava sendo fruto da corrupção de alguns funcionários. A proposta era de que os agricultores locais fossem contratados como assalariados, seguindo a mesma coisa de uma empresa privada. Ativistas continuaram a organizar assembleias populares nas comunas próximas, incorporando mais conselhos na crescente comuna, envolvendo setores mais amplos das populações vizinhas naquele processo decisório. Fortalecida politicamente pelo apoio e participação da comunidade local, a comuna El Maizal, de novo, exigiu acesso à terra. Eles não queriam essa relação com a empresa do Estado. Eles queriam gerir autonomamente o bagulho e diretamente, tendo recebido no fim um pequeno lote de 150 hectares de solo marginal e improdutivo. Incansáveis, os comuneiros plantaram feijão e continuaram a organizar as comunidades vizinhas para juntarem-se a eles. Naquele ano, então, Chaves foi obrigado a retornar. Os comuneiros obtinham um sucesso, tanto agrário e político, nesse retorno. O presidente confirmou, então, que as terras pertenciam à própria comuna, não mais ao Estado. Olha o nível de pressão que foi possível ser colocado, né? Mas, para desgosto da comuna e do próprio presidente, as ordens nunca foram de fato acatadas. Portanto, em 2010 a terra é ocupada. É uma assembleia convocada, afirmando que só desocupariam se metade da terra fosse cedida para eles. Eles nem exigiram tudo, tá? Eles olharam e falaram, vocês deixaram a gente só com 150 hectares, é muito pouco, a gente quer pelo menos metade da terra. Enquanto isso, a gente vai ocupar aqui. Então, em 2014, após o discurso de Chaves, os comuneiros livraram-se da empresa estatal e tomaram a terra para si. Então, foram 4 anos de negociação. Até o momento que chegou e falou, é isso, o Chaves deu um aval aí, mais um discurso, a gente vai tomar um bagulho e acabou. E é interessante isso, tá? A gente tá falando de uma treta direta entre as comunas e o Estado. E as tensões que existem dentro do Estado, né? O Chaves falando, agora é da comuna. Mas o Estado olhando e falando, não vai ser bem assim. Agora, a comuna El Maizal possui enormes plantações. A gestão da produção é amparada por uma EPS comunal direta, a forma mais radical de empreendimento socialista na Venezuela. Isso significa que o parlamento comunal, que é baseado em delegados de todos os conselhos de empreendimentos socialistas, toma as decisões do processo de produção, e todo o superávit é reinvestido na própria comuna. Não é algo que surge facilmente, nem por cima.
apesar da própria participação do Chaves, né? Apenas com a luta contínua daqueles comuneiros que o projeto foi possível de ser constituído. A comuna, assim, pôde decidir como o financiamento do governo federal seria distribuído para as habitações públicas, tomando controle também da saúde e educação, e assim, numa permanente pressão e combate com as instituições. A comuna, portanto, segue avançando. O status quo econômico é totalmente oposto aos objetivos da comuna, que buscam superar as empresas privadas e trazer aquele produto final à comunidade. Forma-se assim esse atrito, que eu estava dizendo, né, entre Estado, empresas privadas e comunas. Contando, por exemplo, com mais de 300 ativistas camponeses assassinados impunemente nos últimos 15 anos. E aí os dados vão estar no PDF disponibilizado. Então sim, rola inclusive um massacre de ativistas do campo, assim como aqui, né? Só que isso num Estado minimamente socialista. Do Estado onde as comunas têm grande força. Isso ainda assim acontece. Portanto, sim, apesar da gente estar fazendo aqui, com as críticas, um elogio à experiência venezuelana, a gente tem que entender muito bem os limites, tá? Os limites da transformação social. E, assim como no Brasil, né, isso daí se torna um padrão de forma de assassinato, aonde os pistoleiros são os que matam, mas dificilmente se chega nos mandantes dos crimes. Lá eles são chamados de sicários. A Taroa é outra comuna que esteve nessas lutas, tendo como nome o de um líder indígena que buscou resistir aos espanhóis em meados de 1500. E lá existe esse resgate ancestral muito forte também, tá? Importante. O que significa aquele que enxerga da altura. Essa comuna, totalmente autogerida, olha que interessante, com prédios hexagonais em diferentes dimensões, em torno de trilhas emaranhadas. Era um centro de participação cidadã. Desculpa, família. Que já em 2006 se via tensões entre a construção da autogestão e a direção chavista local. Leonardo Ramos, um dos porta-vozes de lá, diz que eles lutam por tudo que possuem. Este feroz legado de autonomia serve de antídoto à cooptação cotidiana do governo. Diz Leonardo, que nós nunca deixamos o governo nos dar ordens. Abre aspas, agora vamos para uma longa citação. Tecnicamente, a comuna é governada por um parlamento de delegados do Conselho Comunal e unidade produtiva. Uma dezena ou mais, a depender do tamanho da comuna. As centenas de pessoas unidas para o debate na Taroa provavam que havia algo diferente no ar. Que estes comuneiros estavam, na prática, ampliando e radicalizando a própria forma comunal. A Assembleia Aberta é seu parlamento. Um exemplo do orgulho de sua produção é que seus blocos de concreto são os melhores e os mais baratos do mercado. Os trabalhadores que propõem seus próprios salários e o preço dos blocos de cimento para aprovação coletiva labutam apenas 6 horas por dia. Fecha aspas. Além dessa questão da produção, eles têm um transporte para a população comunal e treino para jovens em programação de software livre, além de arte popular e artes marciais. O objetivo, então, é deslocar o setor privado, ao invés de atuar em conjunto com ele. É tornar tudo comunal. O ponto midiático também é um centro para lá, que é sede da TV Lara, uma estação de televisão comunitária que existe há mais de uma década. Atualmente um pouco mais, né? Uma década e meia. Katrina Kozarek explica que, apesar do nome comunitário, era um empreendimento familiar que foi tomado por decisão do próprio parlamento comunal. A Taroa e outras comunas têm desempenhado um papel central nos debates nacionais sobre como ajustar a mídia e as comunicações para refletirem melhor a própria realidade comunal, ao invés de reproduzirem aquela cultura capitalista. Para eles, a imprensa não deve ser privada nem estatal, mas diretamente comunal. Mais do que apenas refletindo a comuna, os ativistas da imprensa alternativa têm um papel central a desempenhar, trazendo a imagem das comunas para uma pluralidade dos venezuelanos e apresentando-se a eles como uma alternativa viável. Surge também a ideia de serem criadas legislações locais, com a construção de unidades regionais, ou melhor, corredores políticos territoriais, ou ainda eixos comunais. Desses eixos e corredores territoriais, começa a ser possível vislumbrar, pela base, o surgimento de um novo Estado comunal. É a união das comunas, pela base, pela produção, sua organização, sua conexão com os outros territórios, superando a necessidade daquilo que vem do capitalismo. Estes corredores comunais podem caminhar em direção a uma integração territorial mais ampla das comunas.
O objetivo, segundo Alex Alaio, membro da comuna El Maizal, é criar uma nova matriz produtiva, que seria capaz de escalonar para além de bens básicos e absorver a própria produção industrial. As comunas compartilhariam não apenas bens, como também avanços tecnológicos, com campanhas de educação popular e equivalência regional. Todos os ganhos seriam mantidos por redes de defesa popular, similar àquelas dos coletivos nos bairros periféricos. Essa integração expandida também não se encerra nos corredores. Para Alex, a tarefa urgente é tomar mais e mais espaço pela base para comunalizar ou até comunizar esses espaços, pela criação do que chama de territórios socialistas livres, governados de forma autônoma pelos de baixo. Enfim, família, muito importante essa questão territorial e, como a gente vai ver agora, cultural, tá? Onde você busca superar a questão de produção de bens básicos e essa separação, essa questão dos territórios serem longe, das culturas estarem longe, das culturas comunais. E você busca aproximar e criar territórios socialistas livres no seio de um Estado. É a radicalização da revolução. Agora a gente entra naquilo que é trabalhado sobre cultura e as comunas, né? E ele começa agora por El Cementerio, que é um desses lugares em que as favelas se expandiram. Também sendo lugar aqueles que se rebelaram no Caracatzo de 1989, que nos dias de hoje sofre com a violência e disputa pelo tráfico de drogas. El Cementerio, ou cemitério, tá? A favela Sin Techos, sem tetos, é um exemplo ali. Mas, quando um grupo de jovens vizinhos começou a construir a comuna naquele território inóspito, a violência foi o tema mais importante a ser resolvido. Apesar do lento e difícil trabalho de organizar e politizar os vizinhos, criando laços e desenvolvendo atividades culturais, esses jovens de 20 e poucos anos acabaram com as rivalidades, trouxeram uma trégua entre as gangues e criaram uma onda de paz no bairro. Conseguiram assim criar um ponto crucial, principalmente para os espaços urbanos, favelizados, e que muitas vezes o que está no centro não é a produção. Se expandir a rede é, acima de tudo, o esforço de construção de comunidades autossuficientes e autogovernadas, tal tarefa às vezes parece impossível nessa área, tanto lá na Venezuela como aqui no Brasil. Além das contradições, são terrenos que geralmente são improdutíveis. Por isso, Mike Davis, aquele mesmo do Holocausto Colonial, que faleceu acho que ano passado, né, vai escrever sobre o que ele chama de planeta favela. E aí que Reinaldo Ituriza irá lembrar-nos que as comunas não apenas produzem, mas as comunas são algo que são produzidos. Ele disse isso lá no centro comunal, Tiuna El Fuerte. O que significa produzir a comuna? Há pessoas que dizem que digam que a comuna é algo que produz batatas, peixe cachama ou milho, como se a comuna urbana fosse uma impossibilidade, como se a comuna em Caracas ou outros lugares não fossem espaços em que a sociedade está sendo gerada, em que a cultura está sendo elaborada, em que ideias também estão sendo originadas. Portanto, partindo da produção para a construção de uma cultura, uma compreensão e experiência de viver junto, tomando decisões democráticas em conjunto, produzindo em conjunto. Aquele terreno não foi escolhido. Era o lugar que aqueles jovens residiam. Quando enfrentaram a violência, produziram de fato algo material, tangível, concreto no processo. Paz, ruas seguras, sentimento comunitário. E tudo isso a partir de um protagonismo que é autogestionado. Essa nova cultura comunal não lhes foi entregue pelo Estado, mas foi construída por meio de um lento trabalho de base. Se 90% da população daquele país faz parte do contexto urbano, as sedes comunais necessariamente irão passar pela conexão com as cidades. E não é possível haver comunas nas cidades sem lidar com os perigos que a pobreza humana encara no dia a dia. Lógico, a autonomia local, esse autogoverno não vai ser o suficiente, mas é um passo. E surgem os problemas, né? Os grupos vão ser marginalizados, a construção das cidades segue um projeto burguês de pensamento, né? Se a gente refletir sobre isso. É um projeto de cima, né? Os setores ali são excluídos da própria produção. E esse é o debate feito por Rojas, já que as cidades
das palavras dele, são a invenção de outros. Outra contradição é o próprio financiamento estatal, né? Que, por um lado, energiza aquelas organizações populares, mas pode rapidamente corromper a construção que está se tentando ajudar. Né? Então é uma batalha de a gente tem que acessar esse financiamento, mas ele pode destruir tudo que a gente construir. Então, a pergunta real é como lidar com os desafios da computação e independência do Estado e como melhor usar os recursos para aprofundar o processo de autogestão. Outro exemplo da luta das comunas é Pio Tamayo, essa que é cercada por fábricas e armazéns, mas não foca nisso. Ao invés disso, tentaram transformar um ponto fraco em um forte, insistindo que a melhor forma de produzir é, primeiro, desenvolvendo sólidas bases revolucionárias. Então, por terem entrado naquela construção mais por motivos políticos que econômicos, eles procuram primeiro formar uma coesão política, para depois focarem na questão da produção. A produção é apenas um meio, não é o fim. O objetivo é o autogoverno e, eventualmente, substituir o Estado por uma estrutura política alternativa, da qual as comunas são a base fundacional. Novas práticas, ideias e conceitos de poder são ingredientes cruciais para esse Estado participativo e alternativo que só pode ser construído, como diz José Miguel Gómez, al calor del pueblo, com o calor do povo. E continua, nós apenas aceitamos o acompanhamento do Estado, não a sua direção. São diferentes experiências que vão acontecendo. Como as favelas são, antes de tudo, espaço em que bens e pessoas circulam e não são locais de produção, algumas comunas constroem coletivos de distribuição e transporte. A comuna El Panal, 52021, tem buscado tudo isso de uma vez só. Ela também está localizada no bairro 23 de Enero, em uma área que veio do coletivo Alexis Vive, um dos que pegou em armas. O coletivo via autodefesa como parte de um processo mais amplo. Hoje a comuna tem 1.600 famílias e 12.000 moradores, pelo menos. O nome advém do significado de ofavo. Agora é aquele momento que a gente lembra daqueles documentários, é até engraçado esse momento, né? Quando eu tava escrevendo isso, essa parte do episódio, eu até... É aquele momento que você fala, caralho, sobre a construção das abelhas, né? Como as abelhas fazem ali. Para Robert Longa, que faz parte do coletivo da comuna, a natureza comunal das abelhas mostra que as pessoas também podem viver e produzir juntas, de forma igualitária, e que não há contradição entre indivíduo e coletivo. Agora, uma grande aspas para explicar um pouco, tá? O favo é a comuna em si, um espaço construído diretamente para a vida democrática comunal. E o mel, que o preenche, vem dos programas sociais do Estado venezuelano, financiado pelo petróleo. Saúde, educação, esportes e atividades culturais visam enriquecer e nutrir a população local. Mas seu inimigo, o zangão, existe. Que para as gírias locais seriam as pessoas preguiçosas. Mas os moradores entendem como algo um pouco além. Entendem que o termo reflete, mais especificamente, aqueles que são realmente vagabundos, né? As elites econômicas e políticas improdutivas, que vivem do trabalho da comunidade. E só quando se expulsa o zangão, explica Robert, que a vida comunal pode ser reconstruída de forma direta, participativa, com autogoverno entre iguais. Só quando você expulsa a burguesia, só quando você expulsa as grandes classes políticas, é que a gente consegue se impor autonomamente, direta, participativamente, conseguimos produzir o autogoverno. O zunido da atividade produtiva de El Panal comprova que a produção econômica é mais eficiente quando construída sobre sólidas bases de unidade política. A comuna se inicia como uma imprensa alternativa, além de uma construção artística em ambientes como quadras poliesportivas. Os ativistas tentam incluir os moradores de todas as torres do prédio como membros ativos no dia a dia da comunidade, também para expandir sua base produtiva. Com a inclusão, por exemplo, daquilo que a gente aprende com os Panteras Negras, né? Um restaurante comunitário. Enquanto consolidam a produção em seu próprio território, El Panal também tem estendido as antenas, dispersado suas abelhas exploradoras pelo campo, para estabelecer aquilo que chamam de panalitos, ou pequenos favos. É a conexão com pequenas comunas rurais, estabelecendo uma conexão entre o campo e a cidade. A gente tem episódio sobre o campo e a cidade aqui na caverna, com o Galo de Luta e Erasto Felício. E as trocas diretas, organizando todo o lucro para a expansão das comunas e dessas comunas satélites. Abre aspas. Produzir a cultura comunal, porém,
é mais do que só consciência política ou existência coletiva. É algo que se coloca o dedo na ferida das complexidades da cultura colonial venezuelana. Fecha aspas. Antes, contra o domínio espanhol, resistiam as comunidades indígenas e quilombolas. Hoje, abre aspas, aqueles inspirados na continuidade de novas formas da vida comunal e produção coletiva, compatíveis aos costumes tradicionais, mostram os caminhos dessa nova cultura comunal, enfatizando sustentabilidade em detrimento do consumismo e sendo também anticolonial até a raiz do cabelo. Fecha aspas. A comuna de Zancudo conta com a tentativa de uma produção autossuficiente, e em torno dela se forma a democracia direta. Eles produzem um peixe em cativeiro como alimentação da produção de yuca, abóbora e banana. Com a produção sem custos, eles conseguem obter o dinheiro que passou a ser reinvestido na comuna. Os peixes serviram como instrumento organizacional para aproximar as pessoas da comuna, gerar uma nova identidade coletiva e também participativa. José Roberto Duque coloca em questão que não é sobre se articular para conseguir recursos estatais, mas como produzir de forma sustentável para evitar a dependência do Estado. Duque ainda afirma que os últimos anos testemunharam uma profunda transformação cultural que direcionou a comuna de volta a protótipos de origem pré-colonial e indígena. Surge, inclusive, um ressignificado linguístico, em que conuco, que era um palavrão, agora ganha nova forma de nome na produção socialista. Deixa eu só ajeitar aqui a letra. Em Barlovento, que possui os afrocomuneiros, surgiu até uma moeda própria com o nome de um escravo fugitivo, El Cimarrón. Além das comunas afro e indígenas, mulheres revolucionárias também associaram-se naquilo conhecido como Escola Nacional do Feminismo Popular, para formular o que chamam de comunas antipatriarcais. Tem complementado a visão básica comunal de autogoverno e produção sustentável, com a insistência de que uma forma verdadeiramente comunal de espaço precisaria enfrentar as hierarquias de gênero, sobretudo em relação ao trabalho doméstico. Como muitas comunas afro-indígenas, esses espaços antipatriarcais tendem a adotar uma visão de relações ecológicas e sustentáveis com o meio ambiente. A distância entre os moradores da favela e seus ancestrais recentes, entre coletivos revolucionários, nas motocicletas e rebeldes indígenas escravos que percorriam as planícies, a cavalo, aterrorizando as elites, talvez não seja tão grande assim. É isso. Esse lado comunal, essa referência comunal, está mais perto do que a gente imagina, tá? Então, abrimos essa última parte, né? Agora já rumo aos finalmente. Eu acho que ainda vai ter mais um cortezinho que a gente vai fazer, mas essa teoricamente é quase a última parte. Cadê a parte que a gente parou aqui? Onde a gente começa com a pergunta, né? O futuro é comunal? O próprio Hugo Chávez retoma Simão Rodrigues, socialista educador radical, para elaborar acerca dessa unificação de conselhos comunais. Abre aspas. Logo depois da morte de seu aluno mais famoso, Rodrigues elaborou de forma ambiciosa uma visão ideal de República Latino-Americana. Olha aí uma referência pra gente buscar, hein? Que se tornou ponto de referência mandatória, recuperando velhos debates sobre a transição ao socialismo, ao mesmo tempo que construiu uma resposta especificamente venezuelana. Fecha aspas. Surge a toparquia, uma coisa que uniu o socialismo à realidade histórica comunal indígena latina. Hoje, o conceito toparquia está sendo ressuscitado como uma contribuição inovadora a debates permanentes em torno da visibilidade das pequenas ilhas de socialismo em meio ao vasto e turbulento oceano capitalista. Esse conceito ganha realidade na luta dos comuneiros, como nas Terrazas de Cua, uma antiga zona de guerra. O próprio coletivo leva o nome de Toparca e hoje possui quadras poliesportivas, hortas comunitárias, estúdio de gravação e murais pela cidade. O conceito se torna concreto na ação daquelas pessoas. Essa comuna fica no estado de Miranda, que tinha como governador Henrique Capriles, um dos espaços em que a oposição se pintava de vermelho, mas barrando a comuna de registrar junto ao governo. Se diz chavista, mas não é chavista. Mas as comunas entram em conflitos até com os chavistas poderosos, porque o processo revolucionário é o que importa. São eles que têm construído comunidades locais sustentáveis, incentivando ativistas de base, fazendo o difícil trabalho cotidiano de reconstruir a Venezuela, de baixo para cima. Portanto, a revolução não depende mais do governo. Mesmo sem Maduro, as pessoas estarão lá para defender a revolução, remando contra a maré. Nesse estado temos tanto a comuna dos Toparcas como a favela Petare, uma das maiores favelas. Nesse terreno particular e resistente, o projeto comunal tem ocorrido de forma muito distinta.
Surgiu no seu lugar uma rede de pequenos espaços comunais, empreendimentos socialistas, que vão se conectando apenas à distância. A lei orgânica das comunas foi, acima de tudo, formulada para consolidar aquele poder local em zonas específicas. Ocorre, no entanto, que a lei não é muito adequada para construir relações à distância. Assim, os ativistas de Otrometa entendem ser seu papel ajudar a integrar uma rede estratégica de trocas entre as dispersas ilhas de produção e a participação dos socialistas. Tal projeto não seria legalmente reconhecido como uma comuna, uma vez que a lei estipula que aquela nela envolvidos devam ocupar o mesmo espaço. Mesmo assim é um ingrediente, e talvez um ingrediente-chave para uma realidade comunal mais ampla. Superar o que a lei impõe, e que a participação é mais importante do que aqueles requerimentos legais, e que a gente precisa urgentemente de unidade, caso queiramos sobreviver. A descrição feita por Nancy Penoso, que é da comuna Pio Tamayo, nos lembra muito a galera da Teia dos Povos, descrevendo como, abre aspas, uma rede como a teia de uma aranha, um tecido que se move do conselho comunal às comunas aos eixos territoriais. Nós vamos avançar em direção às cidades comunais e depois rumo ao socialismo. Conheçam a Teia dos Povos. Aqui a descentralização não é só nesse sentido de um reformismo neoliberal, mas é, de acordo com Geraldo Rojas, agregando por baixo. O território também é a principal fonte de poder das comunas. Seguindo o que foi Occupy Wall Street, os indignados da Espanha, ou os egípcios na Praça Tahrir. Busca-se tomar o espaço, democratizá-lo e se recusa a sair. A luta na Venezuela é para conquistar o espaço, territorializar o socialismo como única forma possível de garantir o futuro. As comunas são o futuro. Na discussão sobre o Estado como futuro, Estado como estrutura, comuna como futuro, encontramos um dos grandes e mais centrais conflitos. O Estado comunal não pode complementar o sistema capitalista. Como diz Orozco, uma veterana da Alexis Vive, as comunas são feitas para governar, mas o que nos preocupa é termos um Estado capitalista que se recusa a morrer. E aí, mesmo com as afirmações de Maduro sobre o fim do Estado burguês, na prática, o governo não entra nesses conflitos, né? Já Roland Dennis aproxima esse Estado comuneiro com o próprio comunismo. Marx descreveu a Comuna de Paris como uma revolução contra o próprio Estado. Para Dennis, então, é um Estado que na verdade é um não-Estado. E esse é o papel das comunas. Fazer uma revolução contra o capitalismo, mas contra o próprio Estado. Para Alexis Alaio, da Comuna de Maizal, o Estado tradicional e o Estado comunal atualmente coexistem como duas formas distintas de poder. De um lado tem um governo popular da estrutura do Estado burguês, do outro uma rede livre de territórios que se expande, construindo um novo Estado pela base. É uma batalha travada contra o Estado tradicional, em que surgem os medos das lutas populares serem cooptadas ou capturadas. A institucionalização da revolução significa a morte da revolução. E ela irá avançar. Quer dizer, e se ela irá avançar ou não, depende do povo. Os desafios que o projeto comunal enfrenta são os mais variados. Produtividade econômica, sobretudo nas favelas urbanas, político da oposição antichavista e por dentro do chavismo, cultural, de romper com o comunismo baseado na economia, consumismo baseado na economia petroleira e caminhar em direção a uma economia sustentável erguida sobre uma cultura coletiva. Onde alguns apenas veem impossibilidades, aqueles que estão na base sabem que não tem outra saída a não ser lutar para construir essa alternativa concreta, utilizando toda a alavancagem possível. Mas nos últimos anos tivemos, para além da crise, um aprofundamento de certos setores privados, derrotas recentes como sintomas de burocratização do processo bolivariano e das tensões das relações entre base e direção. Ainda capitalista, não tendo chegado no socialismo, a Venezuela sustenta-se desconfortável entre dois sistemas econômicos, dois estados distintos. Não há saída. A tensão está colocada. Um dos lados vai vencer. Chegou a hora de apostarmos tudo nas comunas. Enquanto pode parecer arriscado, a outra alternativa é apostar em nada. Quem trará a solução? Abre aspas. Nós, as comunas, porque não dependemos de Estado, responde o Angel Prado de El Maizal. Para onde for a comuna, irá a Revolução Bolivariana como um todo. Como dizia o próprio Chaves, e que se confirma a cada dia, a escolha se dá cada vez mais entre a comuna ou nada, fecha aspas, entre o socialismo e a barbárie. Entre o futuro e a destruição. Agora a gente parte por um pós-fácil, né? Esse pós-fácil que já foi escrito em 2019, mais recente, né?
e é escrito pelo próprio autor, onde ele busca discutir alguns elementos complementares, outras coisas ele atualizar, né? A gente vê esse avanço neoliberal, alguns setores da direita, adoradores da ditadura, e alguns setores da esquerda que já estão se aliando, né? Por exemplo, aliança PT com PL, ou não querer criminalizar os militares, né? Abre aspas. Naqueles espaços que foram abandonados pelo Estado e pelo capital, experimentos democráticos de base de autogestão comunitária espalharam-se. Nas zonas de confronto, esta guerra gramsciana de posições virou guerra de movimento, reforçando uma espiral e resistência explosiva e o violento chicote da reação. Fecha aspas. Mas, mais uma vez, a realidade se impõe sobre nós. Crises, golpes, seguiu-se o retorno a práticas de contra-insurreição e o surgimento de um novo fascismo pela América Latina. As crises que as esquerdas enfrentaram e enfrentam permitiram que a direita se apropriasse da linguagem da anticorrupção, elegendo um fascista sob o manto da democracia. Não são palavras só minhas, tá? Mas do próprio autor. Na Venezuela ocorre uma pressão para forçar a crise econômica. Desde 2012 registra-se uma verdadeira tempestade intencional, ou não, queda no preço do petróleo, morte de Hugo Chávez, agressão da oposição doméstica e dos Estados Unidos, inação do governo de Nicolás Maduro para corrigir a distorção do sistema de controles cambiais, algumas coisas intencionais, outras não, né? Claro que o principal ator dessa situação, e que age de forma internacional, é os Estados Unidos. Reparem que agora a gente voltou pro começo, tá? O começo do episódio abre com isso. Repetimos mais uma vez que sanções significam homicídios. Em 2015, Barack Obama declarou que a Venezuela era uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. O que parecia ser um simples corte foi um devastador ataque. Nas inconfundíveis palavras de Jay Prashad, Obama forjou a lança. Trump atirou contra o coração da Venezuela. Sancionar é literalmente matar. Em agosto de 2017, o regime Trump impôs um perverso pacote de novas sanções que bloqueou o acesso da Venezuela ao mercado financeiro norte-americano, afetando inclusive o acesso aos fundos de petróleo. As sanções reduziram a ingestão calórica da população, aumentaram as doenças e a mortalidade de adultos e de recém-nascidos, além de deslocar milhões de venezuelanos que fugiram do país pela pior depressão econômica e hiperinflação. Exacerbaram a crise econômica, quase impossibilitaram a estabilização da economia, contribuíram para intensificar o índice da mortalidade. As medidas impactam e causam danos desproporcionais entre os venezuelanos mais pobres e vulneráveis. Quem sofre é o povo. E como se não bastasse, em janeiro de 2019, a oposição venezuelana lançou-se numa tentativa de golpe, fracassada, encabeçada por Juan Guaidó. Mas apesar desse apoio da oposição venezuelana e da direita latino-americana, o governo Trump, a despeito do caos econômico que devora o país, a revolução bolivariana conseguiu se provar uma resiliência inesperada entre os ativistas de base e militantes. A CITGO, que é sobre o petróleo, foi entregue aos Estados Unidos pelas mãos de Juan Guaidó. A população sofrendo e o líder golpista da oposição roubou 3 vezes mais do que o equivalente a todo o gasto dos países em alimentos e remédios em um ano. O crime não parou por aí. Logo surgiram denúncias da equipe de Guaidó apropriando-se da chamada ajuda humanitária e desviando-a com gastos luxuosos enquanto usavam a linguagem anticorrupção. Portanto, não só eles receberam mais dinheiro, desviaram mais dinheiro do que foi gasto pela própria população para conseguir se alimentar e usar remédios, eles desviaram o dinheiro da ajuda humanitária para coisa própria. A gente fala daquilo que é chamado de terapia de choque, né? Uma tentativa de empurrar um país para a miséria e para a devastação total. Enquanto a historiografia reacionária vê apenas ciclos eternos, a perspectiva dialética revela em seu lugar espirais, condições que se transformam, autoconsciências emergentes, persistências da tradição radical e memórias de existência, mas também o esquecimento e apagar gradual desses elementos, ou seu esmagamento pelas repressões brutais. Todos são elementos permanentes na história latino-americana. E todos estão hoje presentes na Venezuela e em toda a América Latina. O que explica essa mudança na correlação de forças? Para muitos, a esquerda, assim como a direita, a resposta se reduz a uma única palavra: Nicolás Maduro. Mas, mesmo se os anos da morte de Chávez coincidiram com esse novo cenário, a correlação não é a causalidade. E, se a história venezuelana nos ensina algo, é o perigo de conclusões fáceis. A correlação, obviamente, não se sustenta,
Maduro, na verdade, aumentou o apoio às comunas nos anos posteriores à morte de Chaves, sob o radical ministro das comunas, Reinaldo Iturriza. Ainda mais importante, porém, é que exagerar na visão da mudança de Chaves para Maduro é cair no pecado fatal de atribuir aos indivíduos a dinâmica das forças sociais. O processo bolivariano surgiu não de vitórias passadas, mas dos próprios fracassos, dos erros de cálculo, da derrota sangrenta, da luta armada venezuelana e da subsequente geração dos movimentos revolucionários de base, que lutaram teimosamente uma batalha perdida contra o Estado capital. Ele surgiu de milhares de experimentos malogrados, de centenas de becos sem saídas, de revoltas e repressões como o Caracatzo de 1989, como flores que brotaram em cima do chão fertilizado por covas coletivas. A trilha nunca foi fácil. E quando a gente fala de revolução, as chances nunca estão ao nosso favor. Na Venezuela, assim como no resto da região, a fonte desse dinamismo é o mesmo. Aqueles movimentos revolucionários foram forçados a caminhar sobre uma linha tênue entre Estado e sua dissolução, entre a insurreição que destrói e a que constrói o autogoverno comunal. Em homenagem à luta revolucionária de El Salvador, o cantor venezuelano Ali Primeira uma vez escreveu que a marcha é lenta, mas segue sendo a marcha, empurrando o sol que a madrugada se aproxima. Hoje, para os comuneiros e comuneiras, há poucas alternativas para esta marcha, e nenhuma delas é fácil. Apenas a determinação teimosa de continuar empurrando para uma nova madrugada. Gostaria de encerrar, não com um longo texto, tá? Eu encerro muito objetivamente esse episódio. Querendo lembrar que a luta segue viva. A gente precisa prestar solidariedade às comuneiras e aos comuneiros que mantêm a luta e a chama da esperança em uma nova sociedade, mais do que nunca, vivas. Nos inspirar neles, fazer com que os movimentos daqui se apropriem do que acontece lá e que lá eles se apropriem do que acontece aqui. Para que a gente consiga fortalecer e fazer realmente uma revolução internacional no sentido não só mundializado do termo, mas no sentido mais solidário possível. Por isso eu deixo aqui todo o meu agradecimento por essa inspiração e toda a minha força para essa luta. No encerramento aqui, tanto do episódio como da live, nem me alongar, tá, família? Só lembrar vocês, vai estar tudo na descrição. Mano, segue a gente, dá uma força, mas queria lembrar principalmente dos livros que a gente usou, tá? Ninguém regula a América da expressão popular. América Latina da encruzilhada, tá? Da autonomia literária e construindo a comuna também da autonomia literária. Queria agradecer novamente vocês por estarem aqui, por estarem me ouvindo, tá ligado? Foram 4 lives, um episódio de podcast, foram 3 livros que passaram por leitura, releitura, grifos, marcações. Foi uma construção de um episódio de 52 páginas que vai estar disponível para vocês no Drive, tá? Foi um trabalho que eu trago com todo o meu coração, que eu espero que inspire as nossas lutas. Então, aqui eu me despeço. Muito obrigado por quem ficou até aqui, muito obrigado por vocês terem acompanhado essa trajetória. Até mais. Um grande abraço. Tchau.